Registrado aí? Oi, não. Hello, tudo bem? Não sei se você está me ouvindo muito bem, porque eu estou gravando do meu Pocket. Deus vai prover uma boa qualidade de câmera e vídeo, se é que eu vou continuar a ser blogueirinha, né? Como muitos falam. Galera, eu quero falar com vocês de um assunto relacionado à programação orientada a objetos. É o famoso POO. O que é isso? Basicamente, a programação orientada a objetos é que traz os objetos da vida real para a programação. Mas trazer os objetos da vida real para a programação não significa que é igual, tá? Então, a forma que nós, seres humanos, tratamos informações, a forma que a gente diversifica, né, as coisas é diferente do computador. Posso dar um exemplo claro que é a nossa base. Nossa base numérica é decimal, a do computador é binário. Binário, para quem não sabe, é 0 e 1. Então, já começa por aí a diferença. A programação orientada a objetos, ela tem uma base que fala sobre classes, atributos, objetos e métodos. E explicar, né, essa base inicial da programação orientada a objetos, o que que é. Depois vem a parte 2, né, eu considero assim, que são os pilares da programação orientada a objetos. E os pilares da programação orientada a objetos se classifica em herança, encapsulamento, abstração e polimorfismo. Vamos lá. Abstração, né? Vamos tentar trazer para o sentido real que a gente entende. Abstrai essa informação. Então, a gente tem uma classe carro, por exemplo. Nessa classe carro, a gente tem os atributos dele, como cor, modelo, ano, tipo de combustível, enfim, diversos atributos que um carro pode ter, né? E os valores desses atributos podem ser diferentes. Às vezes eu estou falando de um carro modelo 2000, modelo de ano, né? Falando um ano 2024, mais atual. Modelos, no caso, agora pode ser Fiat, pode ser Volkswagen, enfim, inúmeros modelos, né? E os valores dos atributos podem ser diferentes, mas os atributos em si vão ser em comum à classe. Então, já te dei o exemplo da classe carro, os atributos e que os valores podem ser diferentes. E os objetos é o que traduz a esses atributos a torná-los reais. Então, é como se fosse meio que a tradução, né? Eu vou te dar os atributos e o objeto retorna isso como seria no sentido real. E os métodos? Métodos já são as ações, né? O que aquele carro pode fazer? Aquele carro pode ter um método de ligar, método de desligar, método de acelerar, de frear. Enfim, são as ações que aquela classe pode fazer, né? Então, já expliquei a primeira parte. Ok? Agora vamos para a segunda parte da coisa. A segunda parte, ela fala sobre os pilares, né? E o que se resume a esses pilares? Vamos falar da abstração. A abstração, ela vai falar, né, de tudo aquilo que a gente falou anteriormente agora, só que ela abstrai, assim, como que as rodas giram, como que o motor funciona. A abstração, ela não está focada nisso. A abstração, ela está focada em três coisas. Identidade, nas suas características e também nas suas ações. Então, para poder a gente considerar algo em programação orientada a objetos, ela tem que ter essas três classes de abstração. Tem que ter uma identidade. A gente pode falar a palavra carro. Na sua cabeça, você vai imaginar algum carro. Necessariamente não é o mesmo carro que eu estou pensando, mas você vai pensar em carro. Se eu falar casa, você vai pensar em alguma casa. Pode ser uma casa pequena, uma casa grande, uma casa com 2 andares, com 1 andar, mas se eu falar casa, você vai entender a identidade do que eu estou te falando. Se eu falar, né, os atributos dessa casa, que são as características, você também vai conseguir distinguir. E se eu te falar das ações, você também vai conseguir entender. Então, na abstração tem essas três classificações, né? Temos também o conceito de encapsulamento. Encapsulamento pensa numa caixa preta de um avião, né? Pensa num método que a gente consegue dar uma privacidade, né, nos atributos ali. Só quem vai conseguir acessar aquele atributo, aquele método private é quem está na classe, né? Quem tem acesso àquela classe. Então, encapsulamento é uma das bases, né, dos pilares aí de programação orientada a objetos. E, além do encapsulamento, nós temos também o conceito de herança. Herança, né, a gente já entende essa palavra como algo que a gente tem
de alguém anterior, né? Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Posso herdar características físicas, enfim, herdar muitas coisas. Dinheiro, é o que a gente quer ser, né? Herdeiro, é que cola. Mas herança, então, a gente consegue herdar de antecessores. E isso também é na programação. A herança é quando uma classe ela consegue herdar de uma classe anterior. Por exemplo, animal. Animal é uma classe. Beleza. Mas eu posso criar uma próxima é maravilhoso. Próxima classe chamada cachorro. Cachorro, ela vai herdar a classe anterior, animal. Por quê? Cachorro é um animal? Então, ele pode herdar da classe anterior. Então, você pode herdar tudo que contém, né, na classe anterior. Se os atributos de um animal pode ser pele, enfim, os atributos que um animal possa ter. O cachorro, ele pode herdar esses atributos, métodos e tudo que contém na classe anterior. Agora, eu quero falar do último conceito, que ele só existe se os outros que eu falei anteriormente estiverem ok, que é o polimorfismo. Pensa no polimorfismo como aquele bichinho que se camufla em qualquer situação. Camaleão! Então, o camaleão ele não tem essa habilidade de, né, mudar o seu aspecto visual ali, físico, de acordo com o ambiente que ele tá. É a mesma coisa. O polimorfismo ele entra nessa questão, onde às vezes você pode ter uma mesma ação, só que de formas diferentes, dependendo de que você está falando. Um exemplo, tá? Vamos falar de carro de novo? Eu posso ter um carro esportivo, pensa naqueles carros de Fórmula 1, e eu posso ter um carro SUV, um carro casual, vamos dizer assim, né? Que a gente costuma ver nas cidades, enfim. Ambos os carros têm características de carros, atributos de carros, métodos de carros, ligar, desligar, acelerar, frear. Mas eu posso ter um método que é dirigir. A forma que a gente vai dirigir um carro esportivo possa ser diferente do carro SUV. Só que ambos são carros. Então, o polimorfismo ele entra nesse exemplo aí, onde eu tenho a mesma conceito ali da classe, né? Carro, só que são modelos diferentes, então carro SUV e carro esportivo, e eles têm uma ação que, apesar de ser o mesmo ato, né? Dirigir, mas a forma que você dirige é diferente. Então, polimorfismo. Lembra da camuflagem do camaleão? Ok? Então, eu espero ter conseguido desmistificar aí esses conceitos de forma simples, didática. Não sou profissional de falar, né? Tanto que eu tô tentando ser uma amadora aqui dos vídeos, mas eu espero ter tirado essas dúvidas e conseguido passar um pouquinho, né? De conceitos aí, de programação orientada a objetos. Tchau, tchau!